amplificadores operacionais são um dos dispositivos mais versáteis da eletrônica analógica e, por essa razão, são amplamente utilizados no projeto de circuitos eletrônicos. Existe uma extensa lista de referências bibliográficas sobre amplificadores operacionais. Alguns exemplos. O livro Microelectronic Circuits, dos autores Cedra e Smith, mundialmente conhecido e reconhecido. Na sua edição de 2015, ele aborda o assunto amplificadores operacionais nos capítulos 2 e 13. Os livros Eletrônica Analógica, Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do autor Antônio Pertence Jr., e Op-Amps for Everyone, do autor Bruce Carter, são totalmente dedicados aos amplificadores operacionais e suas aplicações. Este importante dispositivo foi disponibilizado nos anos 60 como um circuito integrado, com a denominação Micro A709. Ele possuía uma quantidade relativamente grande de transistores e resistores, fabricados em um chip de silício, através da tecnologia de microeletrônica. Naquele momento, as suas características eram ainda pobres, quando comparadas aos padrões atuais. Seu preço era muito alto, mas ele sinalizou uma nova era no projeto de circuitos eletrônicos. O uso em larga escala desse dispositivo por engenheiros eletrônicos resultou numa queda significativa do seu preço e gerou uma demanda por amplificadores operacionais de melhor qualidade. Fabricantes de semicondutores responderam rapidamente a essa demanda, num espaço de poucos anos, e desenvolveram amplificadores operacionais com alto desempenho, custo extremamente baixo e sendo comercializados por vários fornecedores. Uma das razões da sua popularidade é a sua versatilidade. O seu alto desempenho e características possibilitam o seu uso no projeto de vários circuitos eletrônicos. Igualmente importante é o seu desempenho ser muito próximo das condições ideais, conforme previsto teoricamente. O circuito interno de um amplificador operacional não será discutido neste momento. Ele será tratado como um bloco de circuito, como uma caixa preta, cujo conteúdo não é conhecido. Esta abordagem é bastante satisfatória em muitas aplicações com amplificadores operacionais. Um estudo detalhado do seu circuito interno está disponível, por exemplo, no capítulo 13 do livro dos autores Cedra e Smith. Um amplificador operacional é um circuito integrado composto de resistores, transistores, capacitores e blocos de circuitos. Para exemplificar, utilizamos esta imagem do circuito interno de um amplificador operacional de primeira geração, o conhecido 741. Nesse circuito, observamos uma quantidade grande de transistores com tecnologia BJT, resistores de diversos valores e um capacitor. Nessa imagem da esquerda, temos um desenho esquemático que mostra que esse circuito integrado tem 8 terminais, também denominados de pinos. A presença desses terminais no circuito interno do amplificador operacional está mostrada através dessas setas vermelhas. Uma primeira abordagem sobre o desempenho de um amplificador operacional utiliza blocos de circuitos, aqui mostrados através de retângulos com diversas cores. Uma outra abordagem do seu circuito interno utiliza os diferentes estágios que o compõem. Nessa imagem, observamos os terminais de um amplificador operacional. O seu símbolo, representado por um triângulo, com 3 terminais. Esta outra imagem mostra que os amplificadores operacionais
precisam de fontes DC para o seu funcionamento. Uma fonte positiva conectada no terminal 4 e uma fonte negativa conectada no terminal 7. Os 8 terminais que compõem o circuito integrado são mostrados com um pouco mais de detalhe nessa outra imagem, que salienta as duas entradas de sinais, a 2 e a 3, e a saída de sinal, a saída 6. Os amplificadores operacionais são disponibilizados em 2 tipos de invólucros. Algumas características de um amplificador operacional ideal. Nessa imagem, observamos os 3 terminais mais importantes: as 2 entradas e a saída. Uma entrada denominada de entrada inversora, entrada 1. Uma entrada denominada de não inversora, entrada 2. E a saída, terminal 3. Primeira propriedade. Um amplificador operacional é projetado para funcionar como um amplificador diferencial. Isso significa que na sua saída, existe um sinal V3 que é igual ao produto de uma constante, um ganho de valor elevado, pela diferença das tensões nas 2 entradas. Uma segunda propriedade. O amplificador operacional ideal não deve drenar corrente nas suas entradas, como mostrado neste desenho. Corrente nula na entrada 1 e corrente nula na entrada 2. Isto significa que a impedância de entrada de um amplificador operacional ideal é infinita. Terceira propriedade. Uma carga conectada no terminal de saída deve receber uma tensão que não depende da corrente drenada por esta carga. Isto significa que um amplificador operacional ideal tem uma impedância de saída igual a 0. Quarta propriedade. A saída no terminal 3 está defasada de 180 graus em relação à entrada V1 e está em fase com relação à entrada V2. Por esta razão, a entrada 1 é denominada de entrada inversora e a entrada 2 é denominada de entrada não inversora. Quinta propriedade. Um amplificador operacional responde à diferença das 2 entradas e deve ignorar qualquer sinal comum às 2 entradas. Essa propriedade é denominada de rejeição ao modo comum. E isso significa que existe uma rejeição infinita em modo comum. Sexta propriedade. O ganho A é denominado de ganho diferencial, por razões óbvias, conforme visto na expressão que relaciona a tensão de saída com as tensões de entrada. Também é denominado de ganho em malha aberta. Um outro ganho de um circuito utilizando amplificadores operacionais é denominado de ganho em malha fechada. O conceito de malha aberta e de malha fechada será descrito em detalhes posteriormente. Sétima propriedade. A resposta de um amplificador operacional ideal com relação ao ganho A deve se manter constante em todas as frequências.
o que significa que um amplificador operacional ideal tem uma largura de banda infinita. Oitava propriedade. Um amplificador operacional ideal deve ter um ganho A muito elevado, idealmente infinito. Surge a seguinte pergunta: se o ganho é infinito, como é possível utilizar um amplificador operacional? A resposta é simples. Na maioria das aplicações dos amplificadores operacionais, ele não é utilizado na configuração de malha aberta, que caracteriza o ganho A. Ao contrário, são utilizados componentes que aplicam uma realimentação no circuito, que caracteriza a sua operação em malha fechada. Podemos resumir, então, as características de um amplificador operacional da seguinte maneira. Ele possui uma entrada com impedância infinita, uma saída com uma impedância igual a zero, tem um ganho em modo comum igual a zero, o que é equivalente a dizer que tem uma rejeição em modo comum infinita, tem um ganho em malha aberta, um ganho A infinito, e tem uma resposta em frequência também infinita, uma largura de banda infinita. Os sinais presentes nas entradas dos amplificadores muitas vezes recebem uma denominação como sinais diferenciais ou sinais em modo comum. A entrada dos sinais, denominada entrada diferencial, é simplesmente representada pela diferença dos dois sinais. A entrada em modo comum é representada pela média dos dois sinais de entrada. Utilizando-se essas duas equações, podemos mostrar quanto vale V1 e V2 em relação às tensões diferenciais e em modo comum. E dessa maneira, as duas entradas do amplificador operacional, a entrada 1 e a entrada 2, podem ser representadas através das tensões diferenciais em modo comum. Essas duas representações são equivalentes. Este exercício tem o objetivo de quantificar o ganho A de um amplificador operacional. O circuito interno de um amplificador operacional pode ser modelado como um circuito mostrado aqui nessa imagem, que apresenta duas entradas, a 1 e a 2, e uma saída, a saída 3. Existe uma tensão VD, chamada tensão diferencial, internamente, e a saída V3 é igual a uma constante μ vezes essa tensão diferencial. Nesse exemplo, estamos admitindo que o ganho GM relacionado a essas duas fontes de corrente é igual a 10 mA por volt. A resistência interna R tem um valor de 10 kΩ e a constante μ é igual a 100. A partir desses valores e dessa configuração, nós podemos determinar o valor do ganho A. A tensão V3, conforme mostrado no desenho, é igual a μ vezes VD. Mas a tensão VD pode ser calculada utilizando-se essas duas fontes de corrente, a fonte GMV1 e a fonte GMV2. VD é igual a GMV2 menos GMV1 vezes a resistência R. Utilizando-se essas duas equações, a equação de V3 e de VD, podemos escrever VD como sendo igual a uma constante vezes a diferença das tensões V2 e V1. Esta constante nós chamamos de constante A. E temos aqui, então, a expressão da saída
como sendo um ganho vezes a diferença das entradas. Um ganho, uma tensão diferencial. Portanto, A é igual a μ vezes Gm vezes R. Utilizando os valores de A disponíveis no enunciado, calculamos que A é igual a 10 à quarta, um valor bastante elevado. E esse valor de A pode ser representado como um ganho em dB através dessa expressão 20 log de A, que é 20 log de 10 à quarta, que é igual a 80 dB.